Permutação com elementos repetidos. Então vamos começar aqui mais uma aula da parte de análise combinatória. A permutação com elementos repetidos é realizada utilizando a mesma fórmula de permutação sem repetição. Porém, devemos descontar a parte que se repete. Ou seja, eu vou utilizar o mesmo raciocínio de permutação de fila. Então, dê uma olhada lá naquela aula de permutação de fila. Quem ainda não viu, recomendo que veja essa aula antes, ajuda bastante. Um exemplo, vamos calcular aqui quantos anagramas tem a palavra banana. Bom, antes de calcular, de novo, então a permutação com elementos repetidos é realizada utilizando a mesma fórmula de permutação sem repetição, porém descontando a parte que se repete. Tá? Calcular quantos anagramas tem a palavra banana. Algumas palavras se repetem, essa aí, o A e o N. Nós temos aqui as repetições. O A repete 3 vezes, 3 repetições, e o N 2 vezes. Tá? Então vamos pensar aqui. Se esse A fosse diferente, eu até marquei aqui 3 cores diferentes, azul, vermelho e amarelo. Quantas palavras banana eu ia conseguir formar diferente? Então eu vou trocar aí, eu troquei o vermelho com o amarelo. E estou perguntando, tá vendo? Estou trocando ó, aqui esse A eu já troquei aqui, tá? Depois eu passei esse azul para cá, então estão perguntando quantos que deu? 6, tá? Ou seja, nós estamos trocando somente o A de lugar. Cada troca gera uma nova palavra. Isso funcionaria se essa palavra, esse A fosse diferente. Então imagina aquela permutação de fila, que também é utilizada para anagramas. Quando eu tenho elementos aqui diferentes, eu já sei fazer essa contagem. Então eu vou fazer a contagem dela com 6 letras. Está vendo aqui? Banana tem 6 letras. Então eu vou fazer a permutação dos 6. Depois eu vou descontar essas repetições. Veja bem, aqui eu tenho 6 palavras, mas na verdade ela forma uma só. Ela forma a palavra banana. Como é que eu obtenho essas 6? Bom, eu pego os 3 As, se eu quiser numerar eles também, ou colocar em cor diferente, são 3. Daí eu faço a permutação, Então a palavra banana, 3 opções, coloco uma, 2, coloco uma, sobra 1. 3 fatorial. Ou seja, 3 fatorial é 6. A cada 6 palavras, na realidade, eu terei apenas uma. Essas 6 são iguais, Então pensa aqui que se eu estiver fazendo a contagem por fila, com elementos todos eles diferentes aqui, eu teria 6 diferentes contagens aqui, Só trocando essas 3 letras As aqui, tá? Se todo mundo fosse diferente. Como esse A é igual, isso aqui vai formar uma única palavra, que é o quê? Banana. Então eu tenho a opção, ou eu divido por 6 e obtenho uma, ou de 6 eu diminuo 5. Tá? Então na nossa opção nós vamos usar a divisão. É melhor. Tá certo. Então acho que ficou mais claro aí, Continuando aqui a conta, vou apagar aqui. No caso do N eu tenho 2 repetições. E o N com 2 repetições, olha como é que fica. Ó, vermelho, azul, azul, vermelho. Só tem essas duas. Dessas duas eu vou formar uma palavra só. É banana. Não tem anagrama diferente, Apesar que a gente colocou aqui diferente só para visualizar que quando eu estou naquele caso lá de permutação de fila, ele olha como coisas diferentes, esses dois aqui, na permutação de fila. Nessa permutação, quando eu tiver o N do mesmo jeito, ele vai ser igual. Então, a cada 2 palavras, eu formo uma. Esses dois aqui são iguais. Então, eu vou dividir isso aqui por 2. Ou 2 fatorial, Tá? Porque eu tenho 2 N's, eu tenho um N, ele repete 2 vezes. Isso quer dizer que se eu numerar o N, eu tenho N1, N2, N2, N1. Tá certo? Então, a contagem é 2 fatorial. Imagina que eu tenho uma palavra que repita aí 4 vezes. Se fosse uma outra palavra, suponha que o R repete 4 vezes. Como é que eu faria então essa contagem aqui? Então, eu teria que permutar, vamos colocar R1, R2, R3, R4. Para me permutar, quantas palavras eu gero? Quantos anagramas eu gero? 4 fatorial, tá? Então essa é a ideia. A repetição, eu conto quantas vezes ele repete, faço o
fatorial. Isso aqui vai ser descontado, vai ser dividido. Vocês viram aqui? No caso que tinha 6, se eu dividir por 6, eu obtenho o que eu quero. No caso, quando tem 2, se eu dividir por 2, eu obtenho o que eu quero. Então, basta dividir aqui pelo fatorial. Então, permutação com repetição, que eu vou fazer? Eu vou permutar todas as palavras como se fossem diferentes. Depois eu divido, tirando as repetições. É o caso que a gente fez aqui, né? Fez a contagem delas. 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Agora é só fazer a conta, tá? Então, vou desenvolvendo aqui a conta. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Depois divide por 3 fatorial é igual a 6, né? Que é 3 vezes 2. 2, né? Simplifica isso aqui, né? E o resultado é igual a 60, que é 20 vezes 3. Podemos usar também a nossa seguinte notação. A permutação de 6 e o que repetir eu coloco aqui em cima, tá? Como se fosse uma potência, né? Eu costumo escrever assim, ó, P6. E aqui em cima, ó, 3 fatorial, 2 fatorial. Esses aqui nós vamos descontar, dividir, tá? Tá vendo? É exatamente isso. Em geral, o que a gente tem? Aqui deu 60, né? Em geral, nós temos a fórmula. Aqui eu coloco as repetições, tá? Então tem um elemento que repete x uma vez, o outro repete x2, repete x2 vezes, o outro repete xn vezes. Esses aqui, ó, vão ser as minhas divisões. Eu pego o n normal e faço o fatorial dele aqui, tá? Desenvolvo esse fatorial, tá bom? É isso. Aqui é a nossa fórmula. Vou apagar aqui, fica bem bonitinho aí. Essa é a fórmula de permutação com elementos repetidos. Com x1, x2, xn, representando o número de repetições de cada elemento. O n é a quantidade de elementos. Vou fazer um exemplo, né? Só para fechar aqui. Sobre uma mesa são colocadas em linha 6 moedas. Quantos são os modos possíveis de colocar 2 caras e 4 coroas voltadas para cima? Então o que eu tenho aqui? Coloquei aqui, ó, 2 caras e 4 coroas, tá? Vou trocar de lugar, eu quero saber quantas formas eu posso colocar essas moedas desse jeito, tá vendo? Que eu estou trocando de lugar. Troquei aqui entre essas duas, primeiro. Agora troquei entre essas duas. Cada vez que eu troco uma moeda com outra, eu mudo a minha disposição dessas moedas, tá? Quero saber quantas formas possíveis eu posso fazer essas trocas aí. Então eu uso permutação com elementos repetidos. A cara repete 2 vezes e coroa repete 4 vezes. Então, é uma permutação de 6 elementos, ó, uma moeda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E desconto aqui em cima aqui, ó, as minhas repetições, tá? Quais são as repetições? 2 caras, 4 coroas. Fazendo a conta, 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 fatorial. Desenvolver isso, quanto que dá? Vai dar 15. Tá? Ó, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 2 fatorial é 2. 4 fatorial não preciso desenvolver. Apenas simplifico. 6 vezes 5, 30. Dividido por 2 é quanto? 15. É isso. Então assim a gente fecha a nossa aula sobre permutação com elementos repetidos. E até a próxima aula. Obrigado aí a todos.